18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. A gente já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E é claro, sempre contando com a sua elegante e preciosa participação, querido ouvinte, aqui no programa 18 horas. Estamos à sua disposição. Participe conosco, é o 994887592. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Você concorda, né, Carlão? Você discorda? Tá valendo a sua participação também. Para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Então tá combinado, anote e participe, 994887592. 18 horas. Carly, parece que tem lançamento de show de evento e tudo mais, é isso? Tem sim, Carlão. E quem está lá ao vivo é o repórter André Meirelles. Está acontecendo nesse momento o lançamento do Som Manaus Passo a Passo 2025, que vai acontecer de 5 a 7 de setembro. André Meirelles está lá e conta pra gente como é que está acontecendo, né? O que está havendo, já teve alguma atração anunciada? André Meirelles, boa noite, conta pra gente como é que está a movimentação. Muito boa noite, Karine, Carlão, boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. É isso mesmo, está acontecendo agora o lançamento oficial do Som Manaus Passo a Passo 2025 e tem uma novidade aqui, Karine, Carlão. 10 anos de Som Manaus Passo a Passo. E esse ano está especial, porque são quase 20 atrações que já estão confirmadas e daqui a pouco está acontecendo agora o lançamento e daqui a pouco vai ter a divulgação de quais são essas atrações. Como você falou aí, vai ser nos dias 5, 6 e 7 de setembro para todos os públicos, porque vão ter diversas atrações no local, tanto gospel, funk, pagode, samba e muito mais, né? Então a gente está acompanhando aqui a solenidade, tem muitas autoridades falando, e daqui a pouco a gente traz todas as informações em primeira mão também aqui no programa 18 horas, as atrações que vão ser confirmadas para esse Som Manaus Passo a Passo 2025, lembrando que são 10 anos aí de Som Manaus Passo a Passo e a gente está aqui nesse lançamento para daqui a pouco trazer todas as atualizações, todas as novidades. Volto com vocês. André, só conta pra gente aonde que está acontecendo. Vocês acompanharam um lindo pôr do sol, não é isso? É isso mesmo, a gente está inclusive registrando fotos e vídeos aqui no local que acontece aqui no Pier Turístico Manaus 355, que fica aqui no Mirante Lúcia Almeida, no centro, aqui na zona sul da capital, Karine, Carlão. Tá ótimo, Beleza, André. André. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. Agora 6:03, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas de hoje. Suspeito de agressão e morte do jovem Fernando, de 17 anos, se entregou para a polícia. Senador Omar Aziz volta a pressionar o governo federal para a reconstrução da BR-319. Nível do Rio Negro em Manaus baixa 2 centímetros e hoje está em 29 metros e 3 centímetros. Prefeitura de Manaus volta a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Agora 6:04, você está no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite com esses e outros assuntos, os destaques do dia. Os destaques desta quarta-feira, 9 de julho de 2025. Está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, um dos suspeitos de agredir e matar o adolescente Fernando Vilaça, de 17 anos, foi apreendido hoje. Segundo a polícia, o jovem de 16 anos se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado, depois de ter mandado de internação expedido pela Vara da Infância e Juventude Infracional. Carlão, o delegado Luiz Rocha, titular da Delegacia da Infância, disse que o jovem se apresentou por causa da repercussão nacional a respeito do caso. Segundo o adolescente envolvido no assassinato, continua foragido. Foram 2 apontados, né? E o segundo continua foragido. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto e conversa ao vivo com a gente agora aqui no 18 horas. Tem mais detalhes a respeito do desdobramento desse caso. Então, Nathalie, o rapaz, esse adolescente,
segue apreendido, Nathalie. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Karime, sim, o adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quarta-feira. Na verdade, ele se apresentou até na sede, ele foi acompanhado de familiares e de um advogado até a sede da delegacia especializada em proteção em apuração de atos infracionais, que é a delegacia que cuida aí de adolescentes e menores infratores. Karime, esse crime aconteceu no último dia 3 de julho, na última quinta-feira. Mas o adolescente, Fernando Vilaça, só teve a morte confirmada no último sábado por familiares e amigos. Só que assim, Karime, essa é uma situação que infelizmente já acontecia há algum tempo e infelizmente terminou da pior maneira possível. Como você adiantou para os nossos ouvintes, os familiares da vítima do Fernando Vilaça já foram ouvidos pela polícia e eles confirmaram, apontaram aí que pelo menos 2 adolescentes, que inclusive são primos, seriam os principais autores que tiraram aí a vida do Fernando Vilaça, o adolescente de 17 anos que morreu vítima aí do crime de homofobia. A gente acompanhou todos os detalhes divulgados pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira. Inclusive, o delegado adjunto da Polícia Civil do Amazonas, o Guilherme Torres, ele falou de toda dessa ajuda que eles receberam. Vale a gente reforçar, tá, Karime? Que inclusive essa foi uma informação confirmada pelo advogado da família do Fernando, de que os 2 adolescentes, os principais suspeitos de terem tirado a vida do Fernando Vilaça, eles estavam recebendo retaliações. Eles inclusive teriam recebido uma punição do tribunal do crime. Isso depois da morte, claro. Depois da morte. Esse foi um caso realmente que ganhou uma repercussão, uma repercussão nacional. E aí o que acontece? Quando o crime soube que o Fernando teria morrido, o crime foi lá e tomou as dores da família do Fernando. Ou seja, onde o Estado não aparece, a criminalidade toma conta. Exatamente. A gente não sabe qual a punição que esses 2 adolescentes chegaram a receber, até onde foi o grau dessa tortura, mas eles teriam recebido alguns bolos, algumas agressões realmente mais severas e segundo a família, isso teria motivado eles saírem ali do bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus, que era onde eles residiam. Um dos adolescentes já se apresentou e as informações que foram divulgadas pela Polícia Civil durante a entrevista coletiva da tarde de hoje é que o outro adolescente já estaria em negociação para também se apresentar à polícia. Mas o delegado Guilherme Torres agradeceu o envolvimento de todos os poderes em torno de tudo isso, porque a gente está falando de apreensão de adolescentes e é muito complicado. É delicadíssimo. É muito complicada toda essa situação e assim, esse foi um caso realmente que trouxe aí a participação do Ministério Público, Direitos Humanos, toda essa situação. Vamos conferir aí o que disse o delegado Guilherme Torres. A cooperação do Ministério Público, do Judiciário também, que após o ato infracional, após a representação do doutor, foi possível conseguir essa medida para fazer a internação desses rapazes aí que foram autores desse ato infracional. Um deles se encontra foragido, né? E o outro já se encontra à disposição da Justiça. Mas é importante frisar nesse caso que a vítima, ela já estava sendo vítima de injúria homofóbica. E isso, ao que se tem até agora, foi a motivação desse crime, desse ato infracional. Então, um dos autores que ainda está foragido, teria sido responsável por desferir o golpe que fez com que a vítima fosse a óbito. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, A gente ouviu aí a fala do delegado adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Guilherme Torres, falando um pouco mais sobre a apreensão desse adolescente de 19 anos. Ele que é aí um dos principais suspeitos de terem participação aí na morte, infelizmente, que tirou a vida aí do Fernando Vilaça Silva, de 17 anos, que morreu no último sábado. Karime, esse jovem que se
já se apresentou, não foi o jovem que desferiu os golpes, né? Que realmente teriam ali tirado a vida do Fernando Vilaça. Mas ele é o primo desse outro jovem de 17 anos. A gente não fala os nomes, né? Muita gente deve estar perguntando, poxa, por que a Nathalie tá falando esse adolescente, esse jovem, né? Mas a gente realmente não pode, eles têm os direitos deles resguardados ali. Por lei, gente. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não pode divulgar o nome desses acusados. Exatamente. E aí esse adolescente, Karime, de 17 anos, que é o principal suspeito, a gente conversou com o advogado da família do Fernando, e aí ele falou pra gente sobre o histórico violento desse jovem. Ele é um jovem de 17 anos, que inclusive ele já teria sido expulso da escola onde ele estudava com o Fernando, justamente por quê? Porque ele praticava o bullying, era um adolescente completamente violento, ele tinha um histórico escolar de violência, e aí a expectativa agora é que realmente o mais rápido possível ele possa se apresentar na delegacia, ou que a Polícia Civil do Amazonas possa apreender também esse adolescente de 17 anos. A gente vai ouvir agora a fala do advogado Alexandre Torres Júnior, ele que é o advogado da família da vítima, Fernando Vilaça. A família tinha conhecimento de que há muito tempo o Fernando Vilaça, a vítima, vinha recebendo práticas de bullying. Inclusive, um dos infratores estudou com ele e foi expulso do colégio, acredito que vocês tenham conhecimento disso, foi expulso do colégio, e este infrator sempre praticou bullying contra o Fernando. Do último bullying em que foi praticado, a vítima foi até a residência, falou mais uma vez, olha, mais uma vez aquele camarada, aquela pessoa ali fez isso comigo, praticou bullying comigo, eu vou lá com ele tomar satisfações. E nessa que ele foi tomar satisfações, infelizmente, eles reagiram de uma maneira truculenta, violenta, e acabaram por espancar ele até a morte. Todos esses fatos foram presenciados por 2 familiares, porque a partir do momento em que Fernando entra na casa e comunica, diz, olha, estão me atacando, vou lá tomar satisfação, os familiares já correm atrás. Vocês podem ver que em vídeos que circulam na internet tem 6 pessoas ali. Das 6, uma é a vítima, 2 pessoas ali são os infratores e o restante são todos familiares que correram atrás da vítima a fim de evitar qualquer tipo de lesão, o que infelizmente chegaram muito tarde e acabaram por tentar correr atrás dos infratores, entretanto sem êxito. Ninguém conseguiu pegar os infratores naquele primeiro momento. 18 horas. Infelizmente, né, Karime, Carlão, a gente acompanhou aí a fala do advogado Alexandre Torres Júnior, ele que é advogado da família aí do Fernando Vilaça, esse jovem, esse adolescente de 17 anos, que infelizmente perdeu a vida vítima do crime de homofobia. Inclusive, Karime, por várias vezes, os familiares, o próprio advogado, fez questão de frisar que o Fernando nunca teve nenhum tipo de relacionamento homoafetivo ou qualquer tipo de comportamento, né, que ainda se tivesse nada justificaria. Ainda que tivesse, nada justificaria, porque os meninos perturbavam a vida do rapaz, chamando ele de viadinho. E aí quando o rapaz tomou uma atitude. Ele já estava cansado, né? Ele já não sabia mais o que satisfação. fazer. Sim, gente, viadinho, por quê? Qual que é o seu problema? O que está acontecendo? Daí receberam essa resposta absurda de agressão, por meio de agressão, que levou à morte. Agora, o que a gente chama a atenção também nessa situação, além, é claro, da agressão e da morte desse rapaz, e que nós aqui do 18 Horas nos solidarizamos com a família do Fernando, de 17 anos, que perdeu a vida de uma forma absurda, de uma forma covarde e agressiva. É claro que a gente solidariza, sei que estão recebendo apoios das instituições, né, das secretarias, só que e a família desses agressores também precisam de algum tipo de acompanhamento. Esses agressores também, esse núcleo familiar que produz pessoas tão agressivas e que não é único. Nós sabemos e noticiamos aqui quase sempre situações de agressões e de respostas agressivas e violentas. E vamos recortar o jovem e o adolescente, até a criança. Eu lembro aqui da morte do aluno de 10 anos, chamado Dudu, em agosto do ano passado, por um colega de classe também. Na saída da escola, também, né? De 10 anos, 2 crianças de 10 anos.
anos. E esse agressor, porque o Dudu não quis mais fazer os trabalhos de casa desse agressor, esse agressor bateu no menino até ele morrer. E aí, cadê o acompanhamento da família do agressor? Porque acabou com a família do Dudu, acabou com a família, é uma marca, é uma perda para a história desses jovens e adolescentes que nada vai apagar. Então, é preciso cuidar desses núcleos. Por exemplo, esse agressor, o que causou a morte de 17 anos, que está foragido, tem histórico de expulsão por agressão em escolas. O que foi feito na primeira advertência, no primeiro caso de agressão dele contra outros amigos? Chamar essa família, chamar esse agressor. Teve alguma intervenção para saber o que está acontecendo? Precisa de apoio? O porquê desse quadro de agressividade? A gente também tem que trabalhar nesse motivo. Por que estamos produzindo jovens tão violentos, crianças e adolescentes tão agressivos? São reflexos do que acontece em casa. Exato. Muitas vezes, né, então Karine? A gente precisa trabalhar nessa prevenção dessa forma também. Eu tenho certeza que a gente escuta, que vocês em casa também estão acompanhando várias notícias. Aquele menino que matou a família porque queria encontrar a namorada. Então, como pode? Como é que sociedade é essa que está produzindo jovens e adolescentes tão agressivos a ponto de assassinar outras pessoas? Esse caso aqui de Manaus, o pai da vítima, do Fernando, disse que os dois assassinos foram no enterro e zombaram. O pai ficou olhando assim, como pode? E aí a gente precisa de uma análise mais profissional, não é? Exato, Karine, para a gente tentar entender um pouco mais, né, dessa atitude, desse comportamento e de que forma essas famílias, né, esses adolescentes, esses jovens podem ser ajudados. A gente procurou uma neuropsicóloga. A gente vai ouvir aí agora a fala da doutora Patrícia Andrade, ela que é formada em psicologia e especializada em neuropsicologia. Vamos conferir. Venho aqui falar com relação ao caso do jovem Fernando Vilaça, de 17 anos, morto agressivamente, vítima de homofobia. Eu gostaria de auxiliar como profissional da saúde, que sou, prestando apoio emocional a estes jovens que hoje se encontram em um ciclo agressivo de revoltas, mágoas, complexos, transtornos antissociais. E eles se deparam nos seios familiares repletos de questões que o atormentam, como questões financeiras, de saúde, falta de acolhimento afetivo, amoroso e até mesmo aqueles pais que abandonam seus filhos nos momentos mais difíceis da vida. Devemos orientar estes jovens, adolescentes e até mesmo as crianças, lhe dando uma qualidade de saúde mental, apoiando com amor, carinho, respeito e dignidade, para que se tornem seres humanos, adultos saudáveis. Procure ajuda psicológica de um psicólogo para tratar suas dores da alma. Só assim, com esse apoio emocional, é que poderemos alcançar realmente uma vida saudável. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala da neuropsicóloga Patrícia Andrade sobre esse caso aí do jovem Fernando Vilaça. Só para eu encerrar, né, Karine, esse adolescente que já se encontra apreendido, ele deve responder pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele deve passar agora por todos aqueles trâmites legais, né, de fazer o exame de corpo de delito e tudo, e em seguida ser encaminhado à unidade de internação provisória, onde ele deve permanecer aí à disposição do juizado infracional. Karine. Muito obrigada pelas informações e pela apuração, Nathalie Moraes. Agora 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, nós vamos falar agora, de um outro caso absurdo que teve muita repercussão aqui em Manaus, que é o da jovem mãe Rebeca de Paula Ferreira, de 18 anos, que arremessou
arremessou o filho recém-nascido da janela. A Justiça do Amazonas concedeu liberdade provisória para a jovem. Então, Carlão, segundo a polícia, ela apresentava sinais de distúrbios psicóticos. Daí ela passou por avaliação médica. Depois foi para a audiência de custódia. Por fim, a Justiça autorizou a liberação da suspeita depois de um pedido do Ministério Público do Amazonas, que alegou que a mulher tem um filho recém-nascido, que pode justificar medidas menos restritivas, mas é o filho recém-nascido que ela jogou pela janela e o médico já disse que ela tem sinais de distúrbios psicóticos. Quer dizer, não entendi, né? Enfim, vamos lá. E o bebê segue internado e passa bem. O processo agora vai para a segunda vara especializada em crimes contra a dignidade sexual e violência doméstica contra as crianças e adolescentes da comarca aqui da capital, aqui de Manaus, 6h20. 18 horas. É só aí uma notícia boa para quem usa o transporte público em Manaus. Foi divulgado um dado pela prefeitura que aponta que houve queda nos assaltos a ônibus na capital. Olha aí. Que beleza, né, Carlão? Foi uma queda de 82% no mês de junho desse ano, em comparação com junho do ano passado. Mas tem um motivo, tá? O repórter André Meirelles vai trazer esses detalhes. Boa noite, André. Então, a queda está atribuída ao uso de câmeras de monitoramento que foram instaladas nos ônibus pela Prefeitura de Manaus. Não é isso, André? Boa noite. É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. É o que a Prefeitura de Manaus atribui, essa queda nos assaltos a ônibus, ao uso de câmeras que estão instaladas em todos os veículos. A biometria também facial do pagamento da passagem, também ao uso do cartão pelos passageiros, o que diminui a circulação de dinheiro vivo nos coletivos. Além disso, guardas municipais fazem vigilância frequente nos terminais onde há maior incidência de assalto. E a soma de todas essas ações contribui diretamente aí para a redução de 1000% nos casos de roubo dentro dos ônibus aqui em Manaus, como explica pra gente o prefeito Davi Almeida. 6 últimos meses do ano passado, 136 assaltos, esses assaltos diminuíram exponencialmente. Com a retirada de recursos, de dinheiro em pecúnia das catracas dos ônibus, com a colocação de câmeras de vigilância, com a ronda armada que agora está fazendo a abordagem nas linhas que tem a maior incidência de assalto. E para o secretário municipal de segurança, o Alberto de Siqueira, um dos objetivos da reestruturação da Guarda Municipal é contribuir diretamente com o sistema de segurança pública, especialmente nos transportes coletivos, terminais e ônibus. Isso aí acaba garantindo mais tranquilidade para a população. Vamos acompanhar. Então, a Romu é transporte coletivo. O objetivo da Romu é cuidar da pessoa que vai para o seu trabalho e que volta para sua casa. O objetivo da Romu é terminal de ônibus e é cuidar das pessoas no transporte coletivo. Olha, desde 2021, a Prefeitura, com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, instalou as câmeras de segurança em todos os veículos e adotou o sistema de biometria facial e ampliou o uso dos cartões de transporte, diminuindo a necessidade de dinheiro em espécie. E todas essas ações, que fazem parte de um termo de ajustamento de conduta, firmado aí entre a Prefeitura e o Ministério Público do Estado do Amazonas, têm contribuído aí para essa redução de assaltos a ônibus aqui na capital amazonense. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, agora 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7, 18 horas vai até às 7 da noite com os destaques do dia. Participem, 994887592, está valendo a sua participação. Dê uma chegadinha lá nas nossas redes sociais, @18horas_new. 18 horas. Política. E vamos de política, Carlão. Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, o vereador Davi Reis está sendo investigado por ter nomeado a própria tia como diretora de contabilidade da Câmara, com um salário, gente, de quase R$20 mil. Que beleza, né? Esse caso de nepotismo, claro, pode prejudicar a imagem da Câmara e do vereador, ainda mais um período aí pré-eleitoral, que todos agem pensando já em 2026, Nathalie. Que situação, hein? Mais uma vez, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, essa não é a primeira vez que o vereador Davi Reis chega à frente, né, assume aí a presidência lá na Câmara Municipal de Manaus. Na gestão passada, ele teve aquele escândalo do puxadinho da Câmara e tudo, e agora, mais uma vez,
vez a gente está trazendo aí uma denúncia do Tribunal de Contas aqui do Amazonas, apurando uma denúncia de nepotismo envolvendo o presidente da Câmara Municipal de Manaus. Essa representação, que foi protocolada de forma anônima ainda no mês de maio desse ano, só ganhou repercussão agora. E aí o que diz, Karime? Segundo essa nomeação que foi apresentada pelo Tribunal de Contas, o Davi Reis teria nomeado a própria tia, chamada aí Aldeniza Rodrigues Valente, para o cargo de diretora de contabilidade da Câmara Municipal de Manaus. E aí, segundo o Tribunal de Contas, ela está recebendo nada mais, nada menos, não sei se tá bom para ti, Carlão, esse salário mensal de R$19.200. Acho que dá para pagar as contas certinho, né? E aí, esse documento aponta que essa nomeação foi publicada, inclusive, no Diário Oficial da Câmara Municipal de Manaus. E desde então, a Aldeniza estaria aí recebendo esse salário aí razoável, vamos dizer assim. Dá para viver com 19.200, né? E aí, essa representação do Tribunal de Contas está tramitando sob um relatório do conselheiro Josué Cláudio Neto. E se comprovado essa prática de nepotismo, o Davi Reis pode responder de forma administrativa e até responder judicialmente, incluindo a devolução de valores e até a anulação aí dessa nomeação. Ou seja, a titia pode perder o cargo, Carlão. Ainda pode, corre o risco, viu, gente? Não é certo, olha aí. Brasil, né? É, Brasil. Ei, olha só, os vereadores de Manaus fizeram uma sessão relâmpago de 4 minutos antes de entrar num recesso que pode durar até o fim de julho. Além disso, tem aquele caso do painel eletrônico de votações que custou mais de R$600 mil no ano de 2019, hein? Lá atrás, já tem 4 anos isso aí, né? Mais ou menos isso. E ele só foi usado pela primeira vez este ano, depois de 6 meses de trabalho legislativo. Olha só, hein? Que situação é essa? Na sua análise, esses fatos aí, entre outros, né, que a gente tem narrado aqui, inclusive diariamente, eles reforçam uma falta de compromisso com a eficiência e a transparência do Poder Legislativo Municipal, Ken? Então, Carlão, basicamente escancara essa falta de comprometimento, principalmente com a população de Manaus. Essa sessão, ela teve apenas 4 minutos, realizada pela Câmara Municipal de Manaus, às vésperas desse recesso, como você já mencionou, Carlão. Foi um e é o mês retrato de tchau, né? do descaso, assim, com a população, né? Porque, de fato, a gente espera, né, dos nossos fiscalizadores que o trabalho seja exercido até o final. A gente já tem uma lacuna de tempo muito pequena ali para os nossos fiscalizadores trabalharem, não trabalham muito, a gente sabe disso, não trabalham todo dia, não trabalham todos os dias da semana, né? Pois é. Igual a gente CLT normal, trabalhar normal, todo 6 trabalhor, dias por semana, normal, né? Vale a gente reforçar que o vereador, né, entre todos os parlamentares têm a sua importância. Sim. Mas o vereador é aquele político que está mais próximo da população. Exato. Ele realmente tem o poder de fiscalizar tudo que demandas, tá, né? Sim, mas tudo e aí, cadê esse povo, gente? E a gente não vê. Fica sem voz, né? Fiscalizar, sim, mas o fato é que é exatamente como vocês mencionaram, ouvir a população, levar as demandas no qual o bairro dele elegeu ele para poder levar essa demanda para a prefeitura e aí, consequentemente, ter resultados efetivos para a comunidade. Mas, de fato, não é o que está acontecendo. 4 minutos, né? Não tem como. Não tem como. Gente. E olha só que foi o último ato, né? Antes do mês de folga remunerada, sem debate, sem discussão e também com clima de festa. Inclusive, até vereador dando gargalhada ao microfone durante transmissão lá no YouTube. Recorrer da à Câmara toa. Municipal de Manaus, Câmara Municipal de Manaus, Carlão. E sabe o que ele disse? Continue trabalhando. Parece assim um tom de deboche, né? Tudo isso transmitido oficialmente pela casa. O grande expediente, que deveria ser um espaço de discussão de problemas da cidade, durou apenas ali esses poucos minutos. E com apenas um vereador falando, que foi o vereador Zé Ricardo. Enquanto isso, os outros 40 vereadores, eles ganham ali o seu salário sem interrupção de R$26 mil, mais as verbas públicas de 33 mil, para poder trabalhar 2 dias na semana e entrar de recesso antecipado, inclusive. Carlão, em relação ao painel, o valor foi R$630 mil, que deveria ter sido usado várias vezes para poder registrar as votações. Ele foi usado nessa única vez nos últimos ali
períodos de tempo. Por que não usa? Não sabem usar? Então, Carlão, não foi explicado o motivo pelo qual só funcionou agora. O fato é que já deveria estar funcionando há muito tempo. Se foi um valor tão grande, né, mais de R$500 mil para poder adquirir um sistema, um equipamento eletrônico que deveria auxiliar nesse processo. Deve ser eficiente, né? Deve ser bom, né? Não sei. Com certeza, mas o fato é que a população acaba se sentindo desprivilegiada e lesada nessa situação. A gente assiste a sessão, Carlão, se você for assistir pelas redes sociais, você assiste às cegas, porque você não sabe o que eles estão voltando. Acontecendo, não tem nada, né? E deveria saber, pra gente tentar entender o que está acontecendo, até mesmo pra gente cobrar os nossos vereadores, né? Mas não é o que acontece. Aí por que não funciona? Tá explicado, né, gente? Enfim. Nathalie, no meio de tantas críticas sobre o aumento dos gastos públicos, o Congresso Nacional aprovou um projeto que pode criar 15 novas cadeiras da Câmara dos Deputados, 2 delas para o estado do Amazonas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai promulgar caso o presidente Lula não sancione. A gente pode entender que vai ser mais representatividade para o Amazonas, mas também mais gasto, não é não? Pois é, né, Karine, Carlão e ouvintes, a gente já está falando disso há um tempão. Essa é uma pauta que está aí se arrastando, mas o que acontece? O presidente do Senado, né, ele disse assim, o Davi Alcolumbre chegou lá e falou, tô deixando claro, não aguento mais ficar adiando isso, vamos promulgar, vamos tornar oficial isso aí, porque a gente precisa resolver, afinal de contas, eles já estão vivendo, né, para quem é político, 2026 já é hoje. E esse assunto, essa pauta tá desde o ano passado. Exato. Desde o ano passado a gente tá falando sobre isso aqui no 18 horas. As casas legislativas precisam se organizar e os movimentos políticos mudam muito com essas novas vagas, né, Carlão? Então, eles realmente precisam aí dessa decisão. E aí o Davi Alcolumbre disse o seguinte, senador, se o presidente Lula não fizer até o prazo final, que termina no dia 16 de julho, ele vai promulgar toda essa situação. E aí a Constituição determina que se o presidente da República não sancionar e nem vetar uma proposta que já foi aprovada pelo Legislativo, o presidente do Senado pode aí tornar oficial toda essa situação, e foi mais ou menos isso que ele deixou claro durante uma entrevista coletiva. Se o presidente não sancionar, a gente vai resolver essa situação e aprovar aí essa criação de mais vagas no Legislativo de todo o Brasil. E ponto final. Eu aprovo e acabou. Mais coisa, e vamos aumentar o IOF que vai cobrir esse rombo aí. Isso, olha só, lembrando sobre esse assunto, antes de a gente falar sobre enxugar a máquina, o IOF vai ser discutido novamente agora dia 15 no Supremo Tribunal Federal, com todas as partes ali. Reconciliação. Para poder tentar essa reconciliação. É uma reunião de reconciliação. Porque isso daí é um esquema, né? Primeiro a gente fala não, depois a gente enrola, depois a gente fala não e depois a gente aprova. Na verdade é pra saber o que eu vou ganhar. Esse é um procedimento padrão, normal no processo. A gente já sabe disso. Exatamente. Agora só sobre enxugar a máquina, Carlão, só para eu complementar aqui o que a Nathalie já falou, como a gente tá falando sobre enxugar a máquina, e aí a expectativa é reduzir os gastos, né? Só que não funciona assim na Câmara dos Deputados. Olha só, eles aprovaram ontem, terça-feira, às 23 horas e 46 minutos, em menos de 15 minutos, gente, um texto base do projeto polêmico que cria 160 cargos comissionados no Supremo Tribunal Federal, além de 40 novas vagas para policiais judiciais. Aprovadas às escuras, né? Aprovadas às escuras. Como a gente sempre fala, né? Sempre a ideia não é enxugar, mas sim gastar mais ainda. A ideia seria, né, gente? Porque a conta do governo federal não está fechando faz tempo. Tá ruim, enfim. Né? Vai ter que lançar mão de IOF, vai ter que inventar outras coisas para conseguir fechar essa conta que não fecha. Vai lá, Carlão. Quem paz, olha só, o senador Omar Aziz parece que não vai desistir facilmente, não. Ele voltou a defender com força a reconstrução da BR-319. Ele está ali em cima, mesmo depois da Justiça suspender a licença prévia das obras por pressão de entidades ambientais, como o Observatório do Clima, por exemplo. Ele diz que essas organizações não conhecem a realidade da Amazônia e não conhecem mesmo e ignoram a população que dependem da rodovia. Na sua análise, essa insistência, essa persistência, essa luta do senador Omar Aziz em defesa, né, da nossa querida BR-319, ela pode realmente avançar e a gente conseguir aí pelo menos sonhar de novo com a liberação da 319, porque a gente vai sonhar de novo, né? Porque é aquela história, né? Então, Carlão, é muito de sonho mesmo, como você bem mesmo conseguiu retratar, mas
mas também de vontade política e pressão política da bancada do Amazonas. Não apenas a bancada do Amazonas, que é a principal beneficiada nessa questão, mas também da política pública de modo geral, política nacional, de grande parte dos políticos quererem essa pauta, porque o fato é que, como a gente já discutiu inclusive sobre aquela comissão de agricultura, a própria ministra Marina Silva, ela reforçou várias e várias vezes durante o discurso que era inviável fazer a BR-319 na teoria que foi especulada por ela. Ela apresentou alguns pontos, como a abertura de ramais, até como a gente comentou ontem, que surgiram apenas com a expectativa de pavimentação da BR-319, e aí falou sobre o trecho do meio, sobre a questão de ecossistemas, e aí o Instituto do Clima fala que realmente não é por aí, só que o fato é que o nosso senador, ele continua defendendo com muita força a BR-319 e ele espera exatamente que essa situação melhore cada vez mais. E é claro que a gente vai seguir acompanhando e os detalhes a gente traz aqui. Mas vamos ouvir, tem um trecho do senador que você separou, não é, Kennedson? Tem sim, vamos ouvir agora o senador Marazis. Como podemos preservar o que não conseguimos alcançar? Pede para preservar, mas a gente não consegue ter acesso para preservar, para fiscalizar, para aplicar lei, garantir a integridade do bioma amazônico, se não temos esse acesso. Isso tem nos deixado isolados esses anos todos. Não é possível que não haja sensibilidade para que isso seja feito, para que a gente possa ter essa estrada reconstruída. Volto a repetir, para quem não conhece a realidade nossa, nós não estamos pedindo uma estrada nova, nós não vamos derrubar nenhuma árvore, nós estamos pedindo para reconstruir, para reasfaltar uma estrada que já existe há 50 anos. Sem acesso e fiscalização, aumenta uma série de problemas que nós temos na Amazônia. Com o acesso, nós teremos todo uma estrutura para fiscalizar. 18 horas. É isso aí, o Marazis, né? Escutamos o senador Omar Aziz. O que ele disse aí tá certo. Kennedson Paz, encerra, Kennedson. Agora é só torcer, não é? É isso, a gente vai seguir acompanhando, é claro que a gente volta trazendo os detalhes. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, o nível do Rio Negro em Manaus baixou 2 centímetros e hoje está em 29 metros e 3 centímetros. É o nosso assunto em instantes. Mix. Prêmio André tá lá, né? Na abertura oficial do Passo a Passo. Passo a Passo, Sou Manaus 2025. André Meirelles. Já foram anunciadas as atrações confirmadas: Ivete Sangalo, Simone Mendes e Joelma. Conta mais. É exatamente isso, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos lá das atrações que já foram confirmadas, são atrações nacionais. Aí para você que curte gospel, vai ter aí o Padre Alessandro Campos. Outra atração confirmada, Fernandinho, o MCBK, o Xamã, a Poesia Acústica, Dub Dogs, com músicas eletrônicas aí. E pra quem gosta de funk, tem também MC Livinho. E aí, como a Nathalie gosta também de Calcinha Preta, Pablo Sofrência. Ela gosta aí de sofrer, parece, né? Tem também Ludmilla, Joelma, Bruno e Marrone, olha só. O pessoal vibrou bastante aqui. Paralamas do Sucesso. Tem também Xande Avião, como vocês já falaram, né? Simone Mendes. E também a gente tem a nossa querida Ivete Sangalo. Agora, a atração que a gente vai também divulgar aqui, nesse momento, para quem gosta, é ele, o Gustavo Lima, que também vai participar aqui no local. A gente também vai ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Inviável, né? Contratado dessa forma. Então, a gente vai esperar um pouco mais, mas as atrações que nós temos no nosso line-up, sem dúvida, não cai no agrado da população. Deus abençoe, prefeito de saúde, viu? Bora. A gente já ouviu o prefeito aqui, prefeito de Manaus, e aí como é que vai ser essas atrações? Karime, Carlão. Opa, boa noite, Karime. Nós estamos aqui no Pier Manaus 355, Carlão, onde acabamos de fazer aqui o lançamento do Sou Manaus 2025, evento de artes integradas, com a participação de 19 artistas de nível nacional, como Gustavo Lima, Ivete Sangalo, Bruno Marrone, Simone Mendes, Joelma, Pablo,
Chão de Avião, Calcinha Preta, Paralamas do Sucesso, dentre os que eu lembrei até agora, né? E ainda temos mais artistas nacional para anunciar. São mais de 2.000 artistas locais e nacional. A expectativa é de geração de 8.000 empregos diretos e indiretos. E aqui nós estaremos movimentando aproximadamente 500.000 pessoas em 3 noites. Esse é o nosso desafio, proporcionar entretenimento, cultura e lazer para toda a população de Manaus. Muito bem, prefeito. Maravilha, prefeito. 10 anos de evento, não é? 10 anos de evento. Aguardamos vocês, viu? Com certeza. Tá aí uns convites aí para a turma da Mix, que tem prestigiado a gente, para que a gente possa, sem dúvida alguma, ultrapassar o ano de 2024, onde nós alcançamos 450 mil. A nossa expectativa é que esse ano de 2025 a gente consiga alcançar 500.000 pessoas. Vamos com certeza, prefeito. Vamos muito obrigado todos pelo aí. espaço, Karine. Muito obrigado, Carlão. Obrigada, Continuem prefeito. ligados na Mix. Valeu. Valeu. Queridão. Obrigado. Feliz volto com vocês aí no estúdio. Valeu, André. Obrigada, André Meirelles. Agora 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora é o quê? Tempo e temperatura, é isso, Karine Leão? Exatamente, Vanessa Lima. Temperatura, Vanessa Lima tá na área aí, ó. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Tivemos uma quarta-feira de clima típico equatorial, quente, úmido e com temperaturas que chegaram aos 32 graus. À noite, o céu é predominantemente limpo, com apenas algumas nuvens passageiras e baixa chance de chuva. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 10 de julho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa com céu nublado e temperatura suave, mas já no final da manhã, os termômetros sobem e temos aquela sensação térmica alta. E atenção, apesar do calor, chuvas rápidas e isoladas estão previstas para o comecinho da tarde. E à noite, o clima fica mais ameno, com céu parcialmente nublado e também baixa chance de chuva. O resumo do termômetro para essa quinta-feira. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 79% a 96%. Ok. Obrigada, Vanessa Lima, e a previsão do tempo. 6h41. 18 horas. Nosso Rio Negro, em Manaus, baixou 2 centímetros de terça para esta quarta-feira, de ontem para hoje, indicando possivelmente o início da vazante aí. Olha, hoje o rio chegou a 29 metros e 3 centímetros. Exatamente, isso com a medição lá do Porto de Manaus. Rodrigo Soares traz mais detalhes pra gente a respeito desse assunto. Rodrigo, é a primeira vez que o nível do rio desce nos últimos 250 dias, não é isso? Exatamente isso. Como vocês falaram, o Rio Negro começa a baixar e dar sinais de vazante. Depois de meses de subida, as águas recuaram 2 centímetros de ontem para hoje. E essa mudança pode marcar o fim da cheia e o início da vazante em Manaus e outras cidades do interior. Para a superintendente regional do Serviço Geológico do Brasil no Amazonas, a pesquisadora Jussara Cury, a pequena descida do Rio Negro em Manaus, Manacapuru e Itacoatiara significa que o rio atingiu seu pico de cheia. Sobre o processo de enchente da bacia do Amazonas, Rio Negro em Manaus apresentou pequenas descidas no último registro e o mesmo ocorre nas estações a montante, como é o caso de Manacapuru, e a jusante, como é o caso de Itacoatiara, o que indica que essa região da bacia está saindo da fase do pico da cheia e entrando numa estabilidade com pequenas descidas para iniciar o processo de uma nova vazante. Já na região de cabeceira, como é o caso do Alto Solimões, as descidas têm sido maiores, na ordem de 10 centímetros e com regularidade. O mesmo ocorre na porção norte da bacia, que inclui o Alto Rio Negro. O Alto Rio Negro, inclusive, é onde teve mais chuvas nas últimas semanas, segundo a superintendente do Serviço Geológico do Brasil no Amazonas, Jussara Cury. Então, assim, no momento, pelos prognósticos climáticos, indicam que as chuvas ainda estão saindo daquela fase acima do normal, indo para mais próximo do normal para o período aqui para a região amazônica. Com a redução das chuvas, então, de ontem para hoje, o rio baixou 2 centímetros e agora marca 29 metros e 3 centímetros, segundo o Porto de Manaus. Só para lembrar, o Rio Negro teve sua maior cheia em 2021, ao atingir 30 metros e 2 centímetros.
Em 2025, a cota máxima até hoje foi de 29 metros e 5 centímetros. A cheia dos rios no Amazonas já afeta mais de 520 mil pessoas, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil do Estado, divulgado ontem. As comunidades atingidas enfrentam dificuldades para se deslocar, além de terem perdas de produção agrícola e alagamentos de casas. Karime e Carlão, volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Rodrigo Soares. 18 horas. Olha só, a cheia prolongada dos rios do Amazonas tem trazido, sim, uma série de desafios para quem vive nas áreas alagadas. Além de prejuízos materiais, a população está exposta a doenças graves transmitidas pela água, que é a água contaminada, né, Carlão, não tem para onde sair, não tem para onde fugir. A situação é ainda mais preocupante porque muitas famílias permanecem nas casas improvisadas, com esgoto a céu aberto, lixo acumulado, risco constante de contato com animais peçonhentos como cobras, ratazanas, enfim. Olha só, casos de doenças como hepatite, leptospirose, infecções gastrointestinais são cada vez mais comuns nesse período e o acesso ao atendimento médico nem sempre ou quase nunca é fácil. Bom, se na seca já é difícil encontrar, imagina na cheia, né, Carlão? Vanessa Lima tem mais detalhes a respeito desse assunto e ela volta a conversar com a gente. Então, Vanessa, como é que está a situação das famílias? As autoridades têm feito o que para diminuir esse risco? Vanessa, conta pra gente. Com medidas coordenadas, as autoridades estão enfrentando os riscos de doenças na cheia com algumas frentes principais. A Prefeitura de Manaus reforçou a coleta de lixo nas áreas alagadas e faz campanhas intensas de conscientização. As equipes vão de casa em casa orientando sobre higienização, uso de botas e luvas e monitorando postos móveis de atendimento para detectar e tratar precocemente casos de diarreia, hepatite ou leptospirose. A cheia prolongada dos rios está deixando muita gente em risco. E não é só o mau cheiro ou ter que lidar com animais peçonhentos, não. O problema é questão de saúde pública. Por causa do lixo jogado de forma irregular, dá pra ver um verdadeiro tapete de sujeira flutuando nas águas. E é aí que entra o alerta dos médicos. Como explica o infectologista Noaldo Lucena, a água contaminada pode trazer doenças bem sérias. A cheia dos rios pode trazer uma série de problemas para a saúde, em especial para as populações que moram à beira dos igarapés. O acúmulo do lixo pode levar à proliferação de diversos vetores, como moscas, ratos, formigas, baratas, e esses são vetores que podem transmitir algumas doenças extremamente importantes, especialmente aquelas de veiculação hídrica, como é o caso da leptospirose, das diarreias intensas que a gente tem visto, os quadros febris. Então é importante que a destinação final desse lixo seja feita da forma mais correta possível. Na parte logística, a Defesa Civil e o Governo do Estado montaram a Operação Cheia 2025. Distribuíram toneladas de cestas básicas, caixas d'água de 500 litros, purificadores do programa Água Boa e até estações móveis de tratamento, como comenta o gerente de doenças transmissíveis da Fundação de Vigilância de Saúde, Alessandro Xavier. A FDS tem apoiado, o governo do estado tem apoiado os municípios na doação de hipoclorito, né? Já foram doados mais de 1,5 milhão de frascos de hipoclorito para fazer o tratamento dessa água, para que essa água esteja mais próxima do consumo humano, né? E não venha transmitir doenças. Em paralelo, o Serviço Geológico do Brasil faz o monitoramento diário dos níveis dos rios e manda boletins e alertas por SMS para a população ribeirinha. Com esse conjunto de ações em saneamento, logística, comunicação e assistência médica, as autoridades buscam cortar a transmissão de doenças e proteger quem vive na margem dos rios. Volto com vocês. Ok, Vanessa Lima, e seguindo falando de saúde, olha o seguinte, atenção pais e responsáveis, a Prefeitura de Manaus, ela recebeu 600 doses da vacina Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos que fazem parte dos grupos especiais ou que ainda não tomaram nenhuma dose. Olha aí, Carlão, a vacina já está disponível a partir de hoje em 4 unidades de saúde. Balbina Mestrinho, na Nova Cidade, José Raiol dos Santos, no Flores, Leonor Brigado
Brilhante no Tancredo Neves e Leonor Freitas na Compensa 2. Olha só, para vacinar é necessário levar documento com foto, CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Lembrando que nesse grupo estão incluídas, crianças imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência permanente e com comorbidade. 18 horas. Economia. 6h49, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 1,06%, cotado a R$ 5,50. O euro fechou em alta de 1,03% aos R$ 6,44. O Bitcoin fechou em alta de 3,45% aos R$ 613.966. E o Bovespa fechou em queda de 1,31% aos 137.480 pontos. E escuta, as apostas das loterias da Caixa aumentaram de preço hoje. A Mega Sena passa a custar R$ 6,00. A Dupla Sena, a Super 7, a Quina, R$ 3,00. A Loteca, R$ 4,00. E a Loto Fácil, R$ 3,50. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou nesta quarta-feira, 9, uma carta ao presidente brasileiro Lula anunciando uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A nova taxa deverá entrar em vigor em 1º de agosto. Carlão, e sabe o que ele disse? O presidente americano disse, para justificar aí sobre essa tarifa, esse aumento de tarifa aqui para o Brasil, Trump citou Jair Bolsonaro e disse ser abre aspas, uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. No documento, Trump afirmou sem provas que a decisão de aumentar a taxa foi tomada em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. 18 horas. Olha só, enquanto a maioria dos estados brasileiros já confirmou aí a participação na nova prova nacional docente, o Amazonas, Karime, ainda não entrou na lista. Tá fora da lista, né, Carlão? A prova, gente, serve para avaliar a formação de futuros professores e para ajudar estados e municípios na seleção de educadores para as suas redes de ensino. Só isso, tá? O período de inscrição vai até o dia 25. Vamos ver se até lá a gente, o estado do Amazonas consegue entrar nessa lista. A Aldineia Araújo acompanhou os detalhes, ela traz pra gente mais a respeito dessa história. Então, Aldineia, já se sabe por que o Amazonas ainda não aderiu à avaliação nacional? Ainda não. Tentamos falar com a SEDUC, a Secretaria de Educação do Amazonas, para saber isso, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Mas o que se sabe é que enquanto mais de 80% dos estados brasileiros já confirmaram presença na prova nacional docente, o concurso nacional unificado dos professores, o Amazonas segue fora dessa lista, de acordo com o Ministério da Educação. A prova, organizada pelo INEP, está marcada para o dia 26 de outubro e promete ser um divisor de águas para quem deseja entrar no magistério público. Até agora, 22 estados e mais de 1.500 redes municipais já aderiram a essa novidade. A inscrição vai até o dia 25 de julho e quem quiser participar precisa informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefones válidos. O coordenador geral de políticas para a juventude do Ministério da Educação, o amazonense Ian Ivanovic, explica que essa prova é uma espécie de pré-seleção para concursos públicos na educação básica em todo o país. A Prova Nacional Docente é uma iniciativa importante do governo federal, do Ministério da Educação, que visa fortalecer a qualificação dos profissionais da educação e contribuir com os municípios, com os estados que têm maior dificuldade para fazer a execução desses processos de seleção dos trabalhadores em educação. A PNLD, ela está vinculada ao Mais Professores, que tem pelo seu decreto 12.358/2025, Mais Professores, ele prevê atender mais de 2,3 milhões de docentes. Nele também está previsto a bolsa para os professores, que nós estamos chamando de Bolsa Mais Professores, assim como com o pé de meia para licenciaturas, que é uma preocupação que nós temos. As secretarias de educação que já aderiram à prova têm até o dia 10 de julho para definir como os resultados serão usados nos concursos locais
locais a partir de 2026. Tudo será registrado online pelo sistema do governo federal para monitorar e organizar esses processos. A Prova Nacional Docente, apesar de não ser um concurso público em si, será uma ferramenta de apoio na contratação de professores, conforme o coordenador de políticas para a juventude do MEC, Ian Ivanovic. É preciso incentivar cada vez mais que os brasileiros, que as brasileiras optem por ser professor e por serem professores. Nós temos que ter muitos desafios na educação e essa é uma forma que o governo federal, o governo do presidente Lula e o ministro Camilo Santana pensaram para exatamente incentivar que os jovens brasileiros possam optar por serem professores, por serem professoras. Os estados podem escolher se usam a nota da Prova Nacional Docente como etapa principal ou apenas complementar nos concursos. E se você é professor ou pretende entrar nessa área, fique atento. A prova é uma chance de ouro para conquistar uma vaga no ensino público, mas por enquanto o Amazonas ainda está fora dessa lista. Volto com vocês. Beleza, é isso aí, por enquanto tá fora, né, Karime Leão? Exatamente, vamos aguardar, tem até o dia 25. Certo, 6h55, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas, esporte. Karime Leão e ouvintes abrindo o nosso giro de esporte com um massacre no Mundial. Que jogo, que show de bola que o PSG mostrou, que jogaço. E ele mostrou aí, é claro, porque ele é o atual campeão europeu e simplesmente passou um rolo compressor, passou por cima do Real Madrid, mandou de 4-0 no MetLife Stadium no reencontro com o Mbappé. Mbappé deve estar arrependido de ter saído lá do PSG. Foi só ele sair, o PSG voou. Foi baile francês e vexame merengue. Foi um nocaute, Carlão, foi um nocaute. Tá em 23 minutos, o PSG já tinha aberto 2-0 com lambanças, não tem outra palavra, gente, lambança do Asensio e do Rudiger. Além do Dembélé, ainda fez o terceiro. E se não é o Courtois, o estrago no primeiro tempo poderia ter sido muito pior. No segundo tempo, tranquilo, foi só administrar o jogo. Gonçalo Ramos fechou o caixão com 4 gols e o Real Madrid ficou completamente entregue e foi despedida também. Modric e Lucas Vázquez, em fim de contrato, deram um tchau, um adeus e com chave de ouro para a torcida, hein? Fora de campo, Carlão, tem mais, tá? Carlos Ancelotti, o técnico da nossa seleção, foi condenado na Espanha a 1 ano de prisão por fraude fiscal, isso em 2014, quando treinava o Real Madrid. Vai ter que pagar 387 mil euros, uns 2,5 milhões de reais, e fica 3 anos sem receber subsídios públicos. Mas é daquele jeito, né? Pena menor que 2 anos por crime sem violência, raramente dá regime fechado também lá. Certo, e falando em Ancelotti, ele tá de olho no João Pedro, hein? O moleque tá voando, foi o cara da partida na vitória do Chelsea pra cima do Fluminense, que jogão também. O Fluminense foi um guerreiro, mas não teve. O Chelsea realmente foi superior, 2-0, 2 gols dele e 2 golaços. E o professor tá no estádio domingo, tá de olho na final do Mundial contra o PSG e vai ser aí uma promessa com certeza de um jogão de bola. Quem sabe ele tá na nossa seleção brasileira no próximo jogo, hein, Carlão? Tem tudo pra tá. Bom, agora bora pro vôlei. As meninas do Brasil deram um show, passaram pela Bulgária por 3-1 lá no Japão e carimbaram vaga pra fase final da Liga das Nações. Olha só, em 9 jogos, só uma derrota e 23 pontos na conta. Agora é encarar a França, quinta-feira, 2h30 da manhã. E a fase decisiva é entre 23 e 27 de julho, vai ser lá na Polônia. E a gente segue torcendo, né, Carlão? certeza. E fechando com o nosso futebol aqui, o Amazonas Futebol Clube tem técnico novo, Márcio Zanardi, chega para comandar a Onça Pintada na Série B, junto com os auxiliares Bebeto Saltier e Caco Espinosa. Agora esperar para ver se dá aquela liga bacana e torcer muito. Estamos torcendo, 6h58, Karine. 18 horas. Vamos agora dar um giro, é isso? Vamos falar com o repórter André Meirelles, ele que está no lançamento do Passo a Passo Sou Manaus 2025. Tem os detalhes pra gente e vai também falar um pouco da volta para casa. Boa noite, André. Então, ainda tá todo mundo aí, ainda tem gente. Como é que está esse lançamento aí, o Carlão? André Meirelles, conta pra gente. E do trânsito, hein, André? Trânsito. Muito bem, Karime, Carlão, os ouvintes.
Olha, tá tendo um show aqui de músicas eletrônicas também, daqui a pouco algumas atrações do Pier, né, 355 aqui no centro, na zona oeste de Manaus, desse lançamento aí das atrações que já estão confirmadas para o Sou Manaus Passo a Passo 2025, e neste ano é uma edição especial, porque é em comemoração aos 10 anos desse evento, no dia 7 de setembro, na verdade vamos começar do dia 5, que é o correto, no dia 5 de setembro tem Joelma, Bruno e Marrone e Simone Mendes, vai até do amor à sofrência, né? No dia 6 de setembro tem Calcinha Preta, Pablo do Arrocha e Ivete Zangalo aí, que eu sei que vocês também gostam. E no dia 7 de setembro, né, feriadão, mas é um feriadão que vai ser no domingo, vai ter aí Dub Dogs, Ludmilla, Xande Avião e, claro, Gustavo Lima aí, para quem gosta. Então, essas atrações confirmadas, lembrando que tem umas outras atrações ainda que faltam ser divulgadas ainda, e a gente vai continuar acompanhando. Lembrando que amanhã aqui na programação do 18 horas a gente vai trazer uma matéria completa de tudo que rolou, de todas as atrações. Boa. E de como vai ser esse evento especial 10 anos aí ao Sou Manaus Passo a Passo 2025, como também a gente ouviu o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que falou aqui com a gente também sobre esse grande mega evento aqui da região norte. Karime, Carlão, volto com vocês. Antes vamos falar também do trânsito pela Boulevard Álvaro Maia. O trânsito está tranquilo aqui pelo momento em ambos os sentidos, né? Poucos veículos pela via, por ser agora, né, 7 horas e 1 minuto, deve ser isso aí que melhorou o trânsito por aqui. Volto com vocês, André. E até amanhã. Boa noite. Valeu, André. Boa noite, André Meirelles. Até amanhã. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a apreensão de um suspeito da agressão que levou à morte o adolescente Fernando Vilaça da Silva é uma vitória da sociedade amazonense. O que se espera é que a lei seja cumprida realmente e que o suspeito tenha todos os seus direitos garantidos, mas é preciso ir além. Não é o final do caso, não. É apenas uma batalha de muitas a serem vencidas. O caso é um alerta, inclusive, às autoridades e lideranças do Amazonas, que devem ser lembradas da importância de se investir mais e mais no combate à intolerância, no uso de todos os espaços e recursos possíveis para educar as crianças e os jovens contra a violência e ensiná-los que só o respeito ao outro ser humano leva à paz, que fora disso não há saída, só o caos e a escuridão. Como diz a frase atribuída ao filósofo e matemático grego Pitágoras: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Mas também, como diz o ditado popular, sem educação não há salvação. 7:1. Boa noite, Karine. Um beijo, gente. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.